Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz, Povo de Sucupira. Olá, ouvintes. Sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Estamos fechando a semana, uma semana bastante conturbada e movimentada na política de Iguatu, onde nós tivemos audiências no dia 9 para tratar das ações das AIJE, né, de Ilo Neto contra Roberto Filho e a outra de Roberto Filho contra Ilo Neto. mas rapaz, Na data de 9 de abril de 2025, eu prometi para vocês que ia trazer essa informação, a Justiça Eleitoral realizou 2 audiências referentes a ações de investigação judicial eleitoral, envolvendo os nomes de Ilo Neto e do prefeito eleito Roberto Filho. As sessões trataram de possíveis irregularidades durante o período eleitoral, incluindo suspeitas de abuso de poder econômico nas duas, a IJE, e um eventual envolvimento com tráfico de drogas, crime organizado, né, na eleição de 2024, só que nesse caso específico apenas relacionado à IJE do Roberto Filho. mas rapaz, A primeira audiência do dia, relativa ao candidato Ilo Neto, foi considerada rápida, né? E sem a apresentação de algumas, digamos, de provas novas e relevantes, né? Foi apenas praticamente uma confirmação do que foi dito, com a surpresa, né, de que 2 policiais militares foram ouvidos, obviamente, foram eles que fizeram a apreensão do material. Um alegou não se recordar dos fatos, enquanto o outro forneceu informações adicionais, embora sem impacto significativo no processo, tá? mas rapaz, O que tem, né? Mas o juiz responsável, Dr. Carlos Eduardo, muito técnico, determinou a realização de uma diligência para análise dos dados contidos nos celulares da senhora Edileuza, que foi detida, prestou depoimento e depois foi liberada. A medida visa apurar possível vínculo com outra pessoa envolvida no caso, né, e esclarecer se há conexão com o candidato investigado, no caso, o Ilo Neto do PT. As atas e mídias circularam nas redes sociais, os vídeos com a íntegra dos depoimentos, ou uma parte dos depoimentos, logo após a audiência que durou menos de 1 hora, mais ou menos uns 48, 50 minutos por aí, né? E a qual a gente teve acesso e o mundo todo também, né? E elas vão ser postadas também no site da Mais FM assim que tenhamos concluído a matéria sobre a segunda audiência. A ideia nossa é publicar as 2 no mesmo tempo. A audiência envolvendo o prefeito eleito Roberto Filho, né, eleito, diplomado e empossado, teve início às 9h50 e se estendeu até às 16h30. Foram ouvidos o delegado Wesley Alves e o inspetor Natanael, ambos responsáveis pelas investigações. De acordo com os relatos, os 2 foram intensamente questionados pelas partes, especialmente pelo representante do Ministério Público, o doutor Leidomar, e prestaram depoimentos firmes, explicando ponto a ponto as ações tomadas durante as investigações. O delegado, Dr. Wesley, reafirmou as conclusões dos relatórios já anexados aos autos, reforçando a consistência da apuração. As testemunhas indicadas pela defesa também foram ouvidas. Uma delas, Raíssa, confirmou que a quantia de R$10 mil foi entregue por Márcia a Tiago Fumaça, um dos nomes centrais da investigação. mas rapaz, Apesar da expectativa por um avanço, né, mais concreto, a Justiça decidiu pela abertura de novas diligências, que é essa função da audiência de instrução. Portanto, não haveria julgamento ontem de forma nenhuma, antes de qualquer decisão definitiva. mas rapaz, Permanecem pendentes os resultados das análises dos celulares apreendidos nas operações Tempestade 1, relacionada ao Tiago Fumaça, Tempestade 2, relacionada à Márcia, que deverão ser anexados ao processo nos próximos dias. São 2 processos. Um criminal, que nada tem a ver, teoricamente, com o Roberto Filho, e um outro eleitoral, que é o que tem.
tá? Então, no caso criminal, que não é esse o caso dessa audiência de instrução, porque ela é focada no direito eleitoral, é o que a gente está falando para vocês, ou seja, da falta pegar a perícia, né, o laudo da perícia feito nesses dois celulares que estão nas mãos da Polícia Federal. Segundo fontes ligadas ao processo, os elementos já constantes nos autos indicam possível negociação com o crime organizado, o que continua sob apuração. Leia-se, crime organizado, facções. Mas, rapaz, As ações seguem em andamento e há expectativa de novos desdobramentos nas próximas semanas. Nada conclusivo ainda, tá bom? As atas foram disponibilizadas, a gente já teve acesso a algumas delas, mas por questão de sigilo, certo? Necessário, por conta das operações Tempestade 1 e 2, que também fazem parte de um outro inquérito envolvendo o tráfico de drogas, essas mídias ficam sob segredo de justiça e não estarão disponíveis para acesso público. Portanto, elas não serão e nem podem ser divulgadas. mas, rapaz, Ok? É uma decisão do senhor juiz e ele está correto, porque tem muitos detalhes ali que com certeza podem prejudicar as investigações do outro inquérito. Pois é isso, senhores. Por enquanto, é o que nós temos para passar para vocês. Qualquer outra informação, ela é equivocada ou mentirosa, ou uma tentativa de enganar você, ouvinte do Balaio de Gatos, tá bom? mas, Tentaram rapaz, isso ontem de maneira absurda, num claro movimento de analfabetismo funcional jurídico, né? Ou seja, pessoas tentando enganar, dizendo que ontem sairia o resultado desse julgamento. Porém, eu continuo afirmando, tudo isso termina na segunda mas, instância, rapaz, independente do resultado que aconteça, né? E, obviamente, se houver condenações em segunda instância, as penas são aplicadas imediatamente, né? E aí, obviamente, cabe recurso a instâncias superiores. A verdade é essa, tá bom? E vamos ficar aguardando, eu, assim como vocês, esperando por resultados com relação ao que está acontecendo em Iguatu de Meu Deus. Mas vamos lá. Bom, gente, para finalizar, são 100 dias, né? A gente não sabe se é 100 dias com S mas, rapaz, ou 100 dias com C, mas, tá? rapaz, Por quê? Ontem foi comemorada a data simbólica de 100 dias de atual gestão. Isso não quer dizer que todo mundo com 100 dias tem que prestar conta, mas isso virou uma tradição. O prefeito viajou a Fortaleza. Como é de hábito fazê-lo, sempre às quintas, no máximo sexta-feira, só volta segunda, às vezes terça. Principalmente falado pelo próprio prefeito, né? O que a gente está sabendo é que estão colocando alguns secretários para falar. Bom, em que pese alguma melhoria na saúde, salários pagos no mês, dentro do mês, né? E de uma arrecadação de mais de 110 milhões de reais, sem transparência nenhuma do que está sendo feito com ela, as demais secretarias ainda estão a passos de tartaruga. Depois de um decreto de calamidade financeira que ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado, as obras da CAF estão paralisadas, um monte de obra aí se deteriorando, nenhuma concluída, nada do dinheiro da APAI, sumiu, foi desviado, foi pago o fornecedor, ninguém sabe, ninguém viu e até agora nada. Precatório só engorda, né? Porque estão empurrando com a barriga, tentando colar essa história de um decreto de calamidade financeira, que absurdo, e a gestão perdendo todas as causas relativas a isso, ou seja, a esse precatório. Nenhuma transparência e conseguiram um feito inédito, tá? Um direito a certificado de transparência, quer dizer, de falta de transparência, dado pelo próprio TSE ainda no primeiro mês de gestão, o que é inédito na história de Iguatu. E o risco iminente de uma suposta cassação por falhas na eleição de 2024. Fora o lixo, aqui tem também a questão do abrigo de crianças, né? Que ficou um escândalo aquilo ali, tá? Até agora a gente não sabe qual é o resultado dessa apuração, mas o Ministério Público já entrou na ação. A cozinha comunitária fechada há 3 meses, buracos por toda a cidade, problemas com esgoto vazando nas ruas, licitações sob suspeita, contratações irregulares e algumas ilegais, inclusive proibidas desde 2022, perseguições, ataques à imprensa,
salários de temporários da gestão passada sem pagamento, e dentro do que eu falei de perseguições, encaixa aí também essa decisão absurda relacionada à antena da Liberdade. Iluminação pública confiscada em 30%, e ruas escuras, né? Esgoto sendo jogado cru no Jaguaribe, hospital com problema de falta de oxigênio, sem mudança. 70% dos cargos comissionados estão relacionados à gestão anterior de Edinaldo Lavor. A Câmara é praticamente toda dele. Alimentos comprados sem licitação e casos estranhos, como a compra deles em uma empresa lá de Quixelô, né? Que parece ser só de fachada. A lista é grande e as informações são poucas. Eu poderia passar horas aqui lembrando tudo isso e mais outras tantas que a gente recebe. E todas essas informações foram publicadas como matérias nesses 100 dias. Para fechar, a transição que nunca aconteceu, como deveria ter sido feita, e que, segundo o documento emitido por eles mesmos, terminou antes da data que deveria começar. Eu poderia falar horas aqui, mas basta a população de Iguatu abrir a janela da casa ou o portão e sentir o mau odor que está nas ruas. Ver com os próprios olhos que nada mudou. Até agora só piora. E cabe a nós mostrar isso. Os erros não são nossos, portanto não somos culpados disso e não venham nos condenar por estar mostrando. Queremos nossa cidade limpa, linda, cheirosa, com qualidade de vida, gerando emprego e renda, exatamente como foi prometida em campanha. É pouco tempo para isso? É, mas já dava tempo de pelo menos nós termos sinais de que toda essa movimentação estava começando e não essa paralisia administrativa que a gente está vendo. Dinheiro tem, e o que falta? Eu ainda não consegui entender, porque o pouco que sabemos deu muito trabalho para descobrir, pois transparência é só discurso para inglês ver. 100 dias com C ou 100 dias com S? Mas, rapaz, Eu deixo essa pergunta para você responder. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Olha, amanhã, no fim de semana, sai mais um episódio da Dinastia Lacoste. Abraço para você. Não vá brigar com um coleguinha por causa de política. Não vale a pena. Nossa casa é em Iguatu. Nossa causa é Iguatu. Um abraço para vocês. Tchau. Conte uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!